O Estrelando está começando. E aqui ao meu lado, uma virginiana com ascendente em virgem e a lua dela no signo de Libra. Ela já esteve uma outra vez aqui no programa, o nome dela é Elis Borsoi. Hoje ela retorna para falar do lançamento do seu livro, Inner Dev. Muito obrigado mesmo por estar participando aqui. Eu sei que você é uma coach com certificação internacional, é uma empreendedora e palestrante e é idealizadora do método online Inner Dev. Foi desse método que desencadeou esse livro? Sim, em primeiro lugar, obrigada novamente pelo convite. Sim, o método ele foi criado faz mais ou menos uns 2 anos, né? Ele é baseado no sistema de informação. Na verdade, a gente pode sim comparar a programação da nossa mente com a programação de um sistema de computador. Então, o método ele é justamente isso. E o nome do livro é Inner Dev, Como Desbugar Sua Mente. Que é justamente... Isso, eu esqueci de falar do restante, é como desbugar sua mente, isso mesmo. Isso mesmo. E que nada mais é do que minimizar, né, aqueles bugs mentais que a gente tem, que são aqueles padrões de pensamentos repetitivos que muitas vezes nos atrapalham para a realização dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Tá. O que é um bug? O bug, a origem da palavra é besouro, né? Na verdade, ele surgiu na época dos grandes computadores. Então, foi um besouro que entrou dentro de um computador e aí deu um defeito. Então, o bug, na verdade, é um defeito que você tem no computador, no aplicativo, no software ou no videogame. Né? E a gente também tem os nossos bugs mentais. Muitos, possivelmente. É, isso aí. Então, por isso o termo bug. E como você chegou a fazer esse tipo de trabalho? Porque me parece que fala aqui você é idealizadora do método online. Isso. Como que funcionou isso? Isso. Eu já atendia, né, como coach, né, já... É coach de alta performance, isso, né? Exatamente. Eu lembro que eu te entrevistei sobre esse assunto. Exatamente. E o método, ele nada mais é do que um processo de coaching. Ele é online, né, eu atendo individualmente, de forma online, via WhatsApp, via Messenger ou via Skype. Né, e ele é um método que você pode praticar de qualquer lugar, né, do Brasil. E como funciona isso? Então, o método, ele não é só um método de coaching, ele é um método de coaching com programação neurolinguística. Né? Porque o método de coaching puro, ele foca sempre no presente e no futuro. O método de coaching com a PNL, que é o método Inner Dev, eu também vou um pouquinho no passado, ou seja, para entender a origem do problema. Tá, então vamos lá. Que tipo de problema? Como que é desenvolvido isso? Por que eu iria te procurar? Muitas pessoas me procuram porque elas estão com falta de foco, com dificuldade com relação ao controle emocional, às vezes excesso de ansiedade. Às vezes elas querem realizar alguma coisa na vida e não conseguem, não sabem nem por onde começar. Muitas vezes a pessoa não tem nenhum objetivo, ela diz, eu não sei o que eu quero da minha vida. Eu não tenho uma vida com significado, eu não sou realizada com relação ao que eu faço. Então, são essas questões que... São mais aspectos pessoais e profissionais? Sim, os dois. A parte profissional é a parte de desenvolvimento de liderança, né? novos comportamentos como líder. E a parte pessoal seriam essas questões que eu acabei comentando. Isso aí, o que você faz, esse Inner Dev, tudo que você faz é online? Isso. Tem o presencial também? Não, presencial eu não atendo. Não. Em quantas sessões? São 10 sessões, tá. De 1 hora a 1h30 cada sessão. Entendi. E o que você ensina no livro? O livro, eu falo um pouquinho, né, da minha história antes do coaching, né? Podia contar um pouco dela. Então, eu conto essa história justamente para, de alguma forma, servir de exemplo para as pessoas. Porque você já passou por tudo isso? Já passei por tudo isso, exatamente. Porque eu trabalhava numa profissão que eu não me sentia realizada. E aí eu conto um pouquinho da minha história no livro, mas não com o propósito de contar apenas a história, mas para mostrar para as pessoas que a gente faz as melhores escolhas no momento em que fazemos as escolhas, né? Então, a gente não pode se arrepender do que fez. Tudo que a gente faz foi por algum motivo. Foi num determinado momento da vida. Então, as escolhas, elas são importantes por causa disso. E aí eu conto um pouquinho da minha história, e aí como que eu desbuguei a minha mente, e desbuguei a mente de algumas pessoas que eu já atendi. Então, eu falo um pouquinho do processo, alguns depoimentos, um pouquinho da história em si, de como que eu cheguei no método, como que ele foi criado, e o método em si. Quantos anos você levou para chegar nessa conclusão? Então, esse livro... Nesse livro, praticamente. Foram 2 anos. 2 anos. 2 anos. Só atendendo online?
Isso, 2 anos desde o início do livro até agora a publicação O dele. que você fazia? Você trabalhava em que você era insatisfeita? Eu era analista de sistemas de um banco em São Paulo. Tá. E você, como que você fez? Você resolveu parar tudo e ressignificar a vida? Sim, foi a partir de uma adversidade, que eu até conto no livro, que eu mudei a minha vida. Assim, eu recebi um feedback do meu gestor de que eu precisaria me expor mais no meu trabalho. E aí eu vi que, como analista de sistemas, isso não seria possível. Aí eu mudei de área, fui para uma área de suporte. E nessa área eu fui convidada, na verdade não fui nem convidada, convocada para falar em público. Porque você pode até vir para cá, mas você vai precisar dar treinamento e falar em público. Tudo bem? Aí eu, não, porque eu era muito tímida, né? E aí eu morria de medo de falar em público. E aí foi quando eu vi numa revista que é importante, a importância do coach na vida das pessoas. E aí eu procurei uma coach justamente para aprender a falar em público. E aí, não só falei em público, como no ano seguinte eu me formei. E aí de lá para cá fiz várias formações em coaching, PNL, líder coaching, executive coaching, e aí foi indo. Mas foi a partir de uma negativa na verdade, de uma não promoção, né? Na verdade, eu não fui promovida e aí a partir daí tudo começou. Às vezes parece que tem coisas que dão um gancho pra gente dar uns saltos na vida, né? Receber um não, às vezes, aquele não foi de extrema importância pra gente falar assim, não é mais por aí que eu quero fazer. Exatamente. Quantas pessoas você entrevistou durante esse trabalho do Enedev? Então, durante o teste do método do livro, foram mais de 300 horas de atendimento. Né? Foram mais de 10 pessoas. Foram 3 meses, na verdade, para testar. Né? Então, 3 meses? 3 meses. Foram 4 meses para escrever o livro, depois mais 3 meses testando, e depois processo de editoração, tudo, revisão. E aí, o que uma pessoa pode, na verdade, aprender se ela compra o livro? Ela aprende? Aprende, desde que ela siga as orientações, né? Porque assim, no livro, o tempo todo eu faço perguntas, porque o coaching, né, é um processo que faz perguntas, justamente para gerar reflexão. Então é importante que a pessoa leia o livro e que ela se comprometa em responder as perguntas, porque as perguntas é que vão gerar a reflexão que ela precisa para as respostas, né, que ela precisa. Tem mais perguntas para te fazer no próximo bloco, tá bem? Tá bom. Voltamos já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. A Escola Santista de Astrologia promove novas turmas para o curso básico de astrologia no mês de agosto. Já no dia 26 de junho, a excursão para o fenômeno do algodão, materialização e transporte através do algodão. Informações 13 3284 9714. O SINAGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promove o 21º Simpósio Nacional e 12º Internacional de Astrologia. Acontece nos dias 4, 5 e 6 de outubro. O tema? O Encontro dos Deuses. Informações 21 2213 0972. O Templo Evandro Osho promove, no dia 1 de junho, o workshop O Poder das Folhas dos Orixás, Aprendendo Magia com as Ervas. É aberto a todos os interessados. Informações 13 97414 0462. Voltamos ao segundo bloco, minha entrevistada Elis Borsoi, ela que é uma virginiana com ascendente em virgem. Você acredita que esse signo talvez tenha te atrapalhado no começo? Pelo fato de ser muito crítico, autocrítico, reservado, que é um atributo do signo de virgem, né? Sim. Você acredita? Sim, acredito. A virginiana é muito detalhista e muito perfeccionista. E ao longo da minha vida eu estou desenvolvendo isso. Desenvolvendo o lado para mais ser solto. Menos. Exatamente. E é assim que a gente faz, é lançando livro, é escrevendo, falando em público, né? Falando em público, é questionando. Eu vi que no seu livro,
ela me entregou esse livro antes da entrevista, você faz algumas perguntas, né? Que você citou no primeiro bloco. Essas perguntas, elas ficam sem respostas. Ou seja, você faz algumas perguntas para a pessoa refletir. Sim. Ok, aí ela responde. E ela não te entrega nada, nenhum relatório, nem nada? Então, no caso do livro, quem quiser falar comigo no WhatsApp, pode. No meu site está lá, né, elisborsoi.com. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, com certeza pode falar comigo. No processo de coaching individual, a pessoa tem a oportunidade, né, de eu vou dando feedback, e aí eu vou ajudando, inclusive, caso ela não tenha as respostas. Mas se a pessoa, no momento que ela lê o livro, ela não conseguir a resposta, mais pra frente, pode ser que ela tenha um insight, pode ser que ela sonhe, pode ser que ela se lembre de alguma coisa que aconteceu. Então, eu acho que no futuro bem próximo ela pode ter essa resposta sim. Por isso que é importante também voltar a ler o livro novamente, Entendi. até conseguir responder todas as perguntas. Você vai fazer o lançamento desse livro na Livraria Realejo, a Livraria Realejo aqui em Santos, na Avenida Marechal Deodoro, não é isso? Número 2. Número 2, né? Que dia vai ser? No dia 25 de maio. 25 de maio, que horas? A partir das 18h30. 18h30. Tá, a partir das 18h30, ali na Livraria Realejo, na Marechal Deodoro, número 2, no Gonzaga, em Santos. Me fala uma coisa. E se a pessoa não mora em Santos? Sim. Como é que ela pode adquirir seu livro? Então, se a pessoa não mora em Santos, ela pode comprar o livro no próprio site da editora, Albatroz. Tá, mas o link está no site, elisborsoi.com, lá tem o link da editora Albatroz. E se a pessoa preferir ler o e-book, ele também está disponível na Amazon. Bom, é fácil. Então, se você colocar no Google Innerdev, ou então Elis Borsoi, já aparece o... Esse nome Innerdev é seu? É uma marca registrada agora? Sim, é marca registrada, já está registrada, inclusive, no NPI, sim. Quais são os maiores problemas que as pessoas buscam você para resolver, para esclarecer, para clarear? Então, o que mais é difícil nesse tempo que você atuou? Por exemplo, você trabalhava numa instituição do qual você saiu insatisfeita, né, e foi procurar o teu destino. Eu acho isso fantástico, porque é por aí mesmo que é o caminho que a gente vai buscar o nosso caminho, né? E hoje em dia, o que você tem encontrado no meio do caminho aí, as pessoas te procurando? Qual é a maior dificuldade que elas têm? A maior dificuldade que eu percebo é a questão da realização mesmo. Profissional? Profissional. Muitas pessoas trabalham e ficam contando as horas para poder dar o horário de ir embora, contando os dias para chegar ao fim de semana, contando os dias para chegarem as férias. E aí eu percebo que quando você gosta do que você faz com relação ao seu trabalho, a gente não percebe o tempo passar, né? Então acaba... É uma satisfação muito grande. Então muitas pessoas não têm essa realização hoje. E aí elas buscam isso. E também a questão do controle emocional e a questão da ansiedade são os que mais acontecem também. Como é que funciona? O que você quer dizer com controle emocional? Às vezes a pessoa, ela se revolta, né? Muitas vezes com escolhas que fez no passado. Tipo casamento, filho, não filho, sim, não casar. Eu posso até dar um exemplo de uma cliente, inclusive está até no livro. Uma pessoa, ela se arrependia de não ter feito um concurso para o nível superior. Hoje ela estava concursada, empregada no nível técnico. E ela não se sentia feliz porque ela não tinha feito esse concurso de nível superior 10 anos atrás. E aí eu perguntei a ela, o que impediu você naquele momento de não ter feito o concurso? E ela falou assim, o meu filho era muito pequeno, ele tinha apenas 4 anos de idade, então eu optei por ficar com ele. Aí eu falei para ela assim, mas então, concorda que você fez a melhor escolha? Você optou ficar com o teu filho, em detrimento de estudar. E aí ela falou assim, realmente, você concorda então que foi a melhor escolha que você teve? Ela, sim. Então, a partir deste momento, ela percebeu que ela podia, sim, estar satisfeita com o emprego dela. Ela nem precisou mudar de emprego, ela simplesmente entendeu que ela fez a melhor escolha naquele momento e aí ela não se arrependeu mais. Então, muitas pessoas se sentem culpa e arrependimento por escolhas que fez. Só que quando ela percebe isso, que é o pressuposto da PNL, né, todos fazemos as melhores escolhas no momento em que fizemos a escolha, sim, a pessoa ela fica mais leve. Porque a única oportunidade que a gente tem era aquela de resposta. Exatamente. Né? A gente fez aquela escolha. Exatamente. E naquele momento, ela era uma pessoa diferente do que é hoje. Então, eu não posso me comparar hoje com eu hoje, há 10 anos, ou mesma coisa a você, qualquer pessoa.
Então, as escolhas que a gente faz são sempre as melhores no momento em que fazemos. Então, isso aí também é uma coisa que ajuda muito. Então, essa questão do arrependimento, da culpa de escolhas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Mas você acaba E aí a pessoa, ela acaba se sentindo realizada, sem ter que mudar de emprego muitas vezes, porque ela é um novo olhar, ela ressignifica coisas que ela achavam que eram ruins e, na verdade, ela acaba se reintegrando, né, ao trabalho dela, né? Exatamente. E buscando uma satisfação. Exatamente. Que dica que você daria para o telespectador para ele se sentir melhor? Então, assim, no seu trabalho, nas suas escolhas. O que você daria de dica para a pessoa? A dica que eu dou é que é importante que as Sai pessoas... do trabalho, corre, vai buscar a tua vida, assim? É sim, porque assim, eu inclusive falo no livro, os tipos de felicidade, né? A gente tem o fazer, o ter e o ser, né? Então, muitas pessoas ainda estão focando no ter, que é a questão material, né? Ter bens materiais, comprar roupas, comprar sapatos, e muitas vezes a gente não precisa de tanto. Né? E tem o ser, que é a vida com significado, que é aquele tempo que a gente usa para ficar com a família, para observar a natureza, observar o mar, observar um pôr do sol. Então, o que eu falo é isso, foque no ser, descubra quem você é realmente e evite pensar no ter, porque o ser, ele custa zero, né? Pois é, mas você acredita que a gente focar no ser, o ter vem? Sim, acredito que sim. É muito mais fácil. Porque quando a gente está bem com a gente mesma, as coisas acabam vindo com mais facilidade. Né? Que é o princípio da abundância, né? Entendi. Então, acho que o ser em primeiro lugar e depois o ter. Porque focar só no ter, em primeiro lugar, como prioridade, eu acredito que não seja o mais importante hoje. Esse foco profissional, praticamente carreira, é alguma coisa que intriga muitas pessoas mesmo, porque elas sempre estão em busca de uma segurança, Sim. né? E às vezes vão até buscar um concurso público que traga essa segurança a elas, né? Sim. E às vezes ela pode descobrir um outro caminho, um caminho alternativo, na verdade é o caminho dela, né? Como o seu, né? Você estava insatisfeita numa grande instituição, deveria ir São Paulo, deveria ganhar razoavelmente, mas resolveu partir para o seu trabalho. E você faz o trabalho ainda online? Sim, É isso? atendo. Atende. Atendo. Qualquer pessoa que te procurar, em qualquer idade pode ser atendida? Sim, pode. Sim. A partir de que idade poderia procurar o teu trabalho? Eu recomendo por volta dos 17, 18 anos. Menos que isso, eu não... Tá. mais adolescência mesmo. 17, 18 é aquela fase que a pessoa está em busca de uma carreira, né, profissional. Sim. Interessante. Muitas vezes não sabe muito o que quer. Muito obrigado. Eu quero te agradecer muito, Elis, por estar presente aqui, por ter trazido o livro, me presenteado com o livro. E que sucesso no seu lançamento do livro na Livraria Realejo. Não percam, a Elis Borsoi vai estar lançando o seu livro na Livraria Realejo, aqui em Santos, na Avenida Marechal Deodoro, número 2, no Gonzaga, a partir das 18h30. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Obrigada. tá? E uma ótima semana a todos. Obrigada.